Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Espero que tenham tido uma ótima segunda-feira. Nós estamos aqui hoje novamente aí no Shampoo na Cena, né? Pra gente já fazer as atualizações do Impacto 2.0. Então agora aí pra vocês, né? Já vou estar passando. Vai ser um evento que vai acontecer dia 19 e 20 de julho. Né? 2 dias, 5 bandas autorais no dia, 5 bandas covers no outro dia, lá no Turim Rock Pub, né? Na Avenida Armando Salles, Itapecerica da Serra. Teremos churrasco 0800 da meio-dia até as 15 horas. Já confirmadíssimo o Evil Sense e Alto Giro, tocando o melhor do rock nacional, né? E a cada semana a gente vai estar atualizando vocês. Vai ser um evento pra Casa Crescer no Amor, né? É um asilo que cuida de 28 velhinhos. A nossa meta hoje vai ser 1 tonelada de alimento, né? Então aguardo vocês aí nesse evento solidário com muito rock and roll, né, mostrando todo o trabalho da nossa cena underground, né, as bandas que eu tenho que sempre estar agradecendo a eles por estarem junto da gente nesses trabalhos sociais, como a gente sempre frisa. Um evento sem banda não é um evento, então eles são as pessoas que merecem os maiores agradecimentos para poder estar isso acontecendo. E hoje, em especial, a gente vai estar trazendo mais um apoio pro Impacto 2.0. Né? É um cara que já tem uma história traçada há muito tempo, desde o final dos anos 80, vem construindo, fez muito pela nossa cena, tem muito o que contar, tá à frente da Etnos Rock, trabalha na Live Território Headbanger, onde por ali passa muitas bandas underground, faz um excelente trabalho para nossa cena local, né, divulgando, estando junto, as matérias dele são incríveis. Aliás, depois dessa live, galera, não esqueçam de se inscrever no canal dele do YouTube, procurem os vídeos, acompanhem, é muito bom, vale muito a pena, e é graças a pessoas como ele que o movimento continua em movimento e nunca vai parar. Então é com muito orgulho assim que eu vou estar chamando aqui para vocês Cláudio Tibérios da Etnos Rock. Cláudio, tô enviando aqui a solicitação para você, meu irmão. Aguardo. Aê, cadê a nossa, né, nosso ilustre convidado? Tô aqui. Oi, Claudinho, como é que você tá, meu irmão? Você está me vendo bem? Não, o pessoal da live que tá aí, tá vendo nós dois, a imagem tá parada, a câmera tá travada para mim. Aham, tô dando uma acertada aqui, um ajuste. Não podemos ter esse momento de problemas, né? Tensão, tô aqui. Eu tô aqui borrado, né? Isso que é Tá borrado. Tô borrado. Vamos, internet. Funciona a internet? Vocês funcionam? Como não? Então, travado. O pessoal me ouve bem, né? Não, tá escutando, a gente tá escutando você bem. Talvez seja estratégico para que as pessoas não se assustem. Maneiro. Boa, Claudinho. Eu também não entendi. A internet aqui é estável, estou bem com ela, mas o celular está carregado, está tudo em ordem aqui. Vou fazer só um teste. Se não der, dá uma saída e eu chamo você de novo, Claudinho. Tá bom. Opa! Cara, se eu contar para vocês o que aconteceu, gente, me perdoe. Diante de vocês está uma pessoa muito idosa. Eu só toquei num negócio chamado câmera invertida. Mas por que aconteceu
atrás da minha câmera parece que tá eu, mas não sou eu, né? Mas agora sou eu. Muito Claudinho, prazer, uma honra estar aqui. primeiramente eu quero agradecer de todo o coração você poder tirar esse tempo para a gente poder ter esse bate-papo. Para mim, particularmente, é uma honra muito grande poder estar conversando com você. Como eu tenho falado e anunciado, além da pessoa que você é para a história do nosso underground, o grande ser humano que você é, o tamanho do coração que você tem, a pessoa que sempre está pronta para ajudar, e fico muito feliz por você estar aqui com a gente. Eu estou feliz, obrigado pelo convite, uma grande honra, principalmente de quem veio o convite e pelo qual o propósito desse bate-papo que a gente vai ter nessa hora, né? Ah, é legal. Claudinho, para quem está aqui na live e ainda não te conhece, quem é o Claudinho? Ele é um cara que nos anos 80, mais precisamente em 1982, descobriu o heavy metal através do disco Love Gun do Kiss, se apaixonou loucamente pelo estilo e nunca mais conseguiu voltar. E dentro desse cenário musical, se eu posso colocar assim, já me envolvi com bandas, tive bandas de rock e de death metal. Estou já há um bom tempo sem tocar, mas eu fiquei tecnicamente na estrada, pensando em heavy metal, né? Fiquei na estrada tocando durante mais ou menos uns 8 anos, se juntar as bandas que eu participei. Trabalhei com zines, trabalhei com divulgação de bandas nacionais e internacionais, fiz trabalhos de entrevista e agora a gente está aí com o Etnos Rock, desenvolvendo todo esse trabalho de apoio cultural, né? Se eu posso colocar assim. Sim, sempre. Aliás, né, se não é pessoas como vocês, faz o nosso underground movimentar, né? E das bandas que você passou, Claudinho, quais assim se destacaram para você? A que se destacou? Cara, sem dúvida foi a banda Berit, né? Ou Bert, ou como diz carinhosamente o castor do Torture Squad, Birita. Perfeito. Né? Essa banda ela movimentou demais porque nós tínhamos um outro trabalho chamado Devil Crusher e nós tivemos aí os 2 anos de estrada. Só que uma hora a gente percebeu que nós precisávamos pular para o lado, se eu posso colocar, bem profissional mesmo da coisa. Então mudamos o nome com os mesmos componentes, Berit. Tivemos durante 5 anos tocando em várias partes do Brasil e abrindo para grandes bandas do cenário nacional. Inclusive, a gente abriu para Crisium, abriu para Torture Squad, a gente abriu para Oligarquia, o antigo Biowar, Side Effects. Então era uma cena no começo dos anos 90 muito movimentada. Tanto que uma das primeiras. O nosso primeiro show, se eu posso colocar assim, oficial, foi com o Torture Squad e com o Pentacross. Foi o nosso primeiro show oficial. Uma noite formidável. Foi aonde esse show? Espetacular aquele show. Nós havíamos gravado a demo, né? Nossa demo tape, Symphony of Suffering. E já sou amigo do Amilcar há muito tempo, do amigo do Castor e o Vitor, né? Há muito tempo. E inclusive até esqueci de falar, eu também já produzi e editei videoclipes para bandas nacionais de heavy metal, inclusive o Torture Squad. Legal. Então o Berit foi meu grande banda aqui. Não, eu acompanhei, vi algumas coisas do Berit, né? Que a gente estava conversando, eu fui dar uma acompanhada na sua linha carreira, né? E é muito legal ver a história. E você, além de em algumas bateristas, outras vocalistas, contrabaixistas, multi-instrumentista. O baixo não consegui tocar heavy metal, né? Tocava músicas mais tradicionais e consegui tirar algumas músicas. Mas bateria é o meu instrumento número 1, né? E eu fui vocalista num período curto
de um projeto com amigos chamado POD Cover. Então, eu era o vocalista porque eu parecia muito Sony na época, né? E agora aí eu deixei os dreads crescer de novo e tal. Mas naquele período, antes de cortar e voltar a deixar crescer, a gente fez um trabalho com o POD Cover, foi bem legal também. Não, não, legal. E aí, quando você resolveu entrar nessa linha, né, acho que meado dos anos 90, que começou a internet a entrar na vida da gente e chegou no momento que nunca mais vai sair, que você montou o Etnos Rock. Cara, o Etnos Rock, ele é fruto de um desespero, se eu posso colocar. Porque eu sou um cara que eu não consigo ficar parado, eu não tenho essa coisa de, não, vou tirar um ano sabático. A minha esposa tira uma sal da minha cara. Tá. Você vai parar 5 meses. Acredito, lógico. O que acontece? O Etnos, antes do Etnos, eu tinha feito um canal que tinha 2 veias. Ele chamava Arte 65, então eu trabalhava uma área chamada Chute de Primeira com meu filho, que falava de futebol, eu gosto demais de futebol, adoro esporte. Eu sei que você é palmeirense roxo. Roxo não verde, né? Pouquinho. Palmeirense verde. E depois a gente fez, e nessa mesma linha, nesse mesmo canal, se eu posso colocar assim, tinha um programa chamado Aumente o Volume. Foi quando, durante a pandemia, a gente não estava fazendo nada, eu criei o Aumente o Volume ainda em 2017, 18, 19, pandemia 20. Só que eu comecei a me atrapalhar um pouco, por quê? Porque eu trabalho em emissora de televisão. Então eu estava trabalhando de segunda a sexta, das 10 da manhã às 22 horas, presencial. Em maio, foi um período terrível. Sim. Em maio, a empresa falou, pera lá, esse cara está trabalhando desde fevereiro, 12 horas por dia? Não, temos que dar férias para ele. Aí me deram férias. E quando eu voltei em junho, eu voltei propenso em pensar no casamento, para me casar em 20. Mudei de casa, né, para a atual casa que eu moro, e foi indo. Em 21, eu tenho um grande amigo chamado JP Carvalho, uma figuraça louca pra caramba, um grande amigo, um grande parceiro. E ele falou assim, Claudinho, a gente podia fazer um programa de entrevista, o que você acha? No YouTube, né? Eu falei, boa ideia. E aí eu mergulhei. Primeiro que eu gosto muito dessa coisa de nome, sigla, eu tenho essas coisas, eu gosto muito de nome, não. E eu comecei a pesquisar alguma coisa que desse o entendimento de unidade, de etnia, de pertencimento, né? E aí veio o Etnos. Aí eu comecei a descobrir que se eu escrevesse só Etnos espaço rock, ele não dava o poder do significado. Por isso que é junto Etnos Rock. Porque é o rock unido. Esse é o sentido mais literal para aquilo que eu queria. E o nome significa literalmente rock unido, rock junto, etnia, mesma tribo, mesmo grupo, mesmo clã, né? Então em 21 eu criei o Etnos Rock. Começamos com entrevistas apenas, mas é aquilo que eu falei, eu não consigo ficar parado. Aí eu comecei a fazer um monte de matéria, entrevista com um monte de gente, VTzinho. E aí eu conheci uma galera do sul do país, que me ajuda até hoje, e mais 2 grandes amigos aqui de São Paulo, e começou a abrir Instagram, TikTok, e hoje em dia eu tento segurar um pouco mais para o Instagram e para o YouTube, justamente pela falta de tempo, né? Porque é muita coisa e não para de acontecer coisa no meio metal, né? A gente está numa época, eu acho que a gente está numa década como fazia muito tempo a gente não tinha. De tantas bandas retornando, tanto cenário acontecendo, tantas bandas que, mesmo de fora do Brasil, que retornaram e estão vindo fazer turnê. A gente nunca teve tanto show, nunca foi tão recheado de bandas como essa época agora, né, Cláudio? Exatamente, o Brasil virou via obrigatória para grandes bandas e bandas que estão iniciando. Tem um monte de gente fazendo coisas muito, muito, muito grandes.
Ah, mas são só os grandes festivais. Nada, cara. Tem eventos menores. Eu não vou lembrar agora o nome da banda. É uma banda espanhola de thrash metal espetacular. Eles tocaram com a Cripta ali no Engabaú, um show Legal. incrível. Aí teve uma homenagem às mulheres no evento onde tocou The Damnation, Escrota, tocou Torture Squad, tocou. Caramba! Acho que foram essas três bandas e quem fechou a noite foi a banda Nervosa. Foi a Nervosa que fechou. Cara, e as meninas nervosas, elas não vivem no Brasil. Então foi Sim. meio que um show internacional. Foi algo Manja Cadáver também. Pô, mas tem. Meu. Ó, Muito. cara, ó, aqui, ó. É, Aqui, ó. Arrepiado, velho, por o que tem acontecido no cenário. É um negócio inacreditável. eu acho que também as mulheres, elas sempre tiveram, elas sempre foram fortes. Tem uma história muito grande, né? Vem lá do a história da Runaways lá atrás, mas ah, acredito que elas nunca tiveram tão forte no movimento, com tanto respeito como estão agora também. Sem dúvida, semana passada saiu o videoclipe da Escrota, Mantra. A gente foi fazer o making off do trabalho, né? E uma hora a Yasmin falou assim, mas você não vai aparecer? Eu falei, não é que eu não quero aparecer. Eu apareço sim, mas não tenho como aparecer porque eu estava ajudando o rapaz, estava fazendo o trabalho com elas. E nós entrevistamos depois entrevistamos a Yasmin no nos Rock, foi legal pra caramba, né? No programa que a gente tem no canal, chamado Território Headbanger. Inclusive a Bia tá aí nos assistindo. Bia é uma das grandes parceiras, junto com a Milena, lá de Porto Alegre. Menina batalhadora, trabalha pra caramba. E é uma menina que está muito atenta a tudo que está acontecendo. O que acontece? Como todo mundo trabalha muito. Sim, Só que eu sou muito alegre. Eu sou muito. E de vez em quando os amigos chegam e falam, Claudinho, muito bom, mas esse caminho aqui você deveria rever. E aí eu paro para olhar e revejo e falo, meu Deus, você tem razão. Então eu vejo aí um monte de pequenos anjos de carne e osso me dando a indicação para. Não porque eu tô. Hoje eu tô com quase 60 anos, galera. No começo a gente tinha aquela preocupação em ser bem visto e bem quisto, né? Aquela necessidade de pertencimento. A vida tem me ensinado que perfeito. isso é bom, mas não é tudo, não é o todo. Você não pode viver sua vida preso a essa coisa de, eu tenho que pertencer. Então, se eu ver uma coisa errada e isso for me queimar, é melhor eu ficar quieto. Você não precisa criar uma confusão. Sim. Obrigado, é verdade, Bia. Aprendemos juntos. Ela me chama de Uhum. boss, né? Aí de vez em quando eu falo assim, o boss tá cansado, o boss tá ferido. E aí eu comecei a entender que o importante para que qualquer cenário dentro de uma sociedade prospere e cresça é que haja transparência, haja a sinceridade e a parceria. Sim. Porque senão vai ser um lutando contra o outro. Aí não adianta. E às vezes é o que acontece. Às vezes eu acho que durante um bom tempo, o que matou muito, em vez da união, era a crítica, né? Que existia dentro do próprio movimento, né? Em vez da união, a competição, né? A competição, justamente. E do que você está falando, a gente faz às vezes as coisas, tá falando do ser alegre, do que é você, né? Você tem essa energia. A gente faz com tanta vontade que é as pessoas de fora que acabam pegando os pequenos detalhes, os pequenos erros, porque a gente realmente às vezes faz como um papo de amigo. Sim, é verdade. E acho que é importante para qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de situação. Uma vez eu li uma frase num livro, mas eu estou falando de mais ou menos uns 15 anos atrás. 15 anos atrás. E essa frase, ela nunca mais saiu da minha cabeça. Se você não quer trabalhar, não atrapalhe. Né? Se você não quer. Meu irmão, todo mundo tem o direito de chegar um dia e falar, cara, cansei, eu vou parar. Sabe, o meu ano sabático, você vai dar risada, o meu ano sabático foi sem dormir, sabia?
Porque acontece, o meu período, não foi nem ano, meu período sabático, onde eu não fiz absolutamente nada, foi de 2005 a 2010. 2005, meu filho nasceu. Então, durante 5 anos, Agora eu entendi. nem banda eu tive. Durante 5 anos, nem banda eu tive, cara. A minha prioridade, meu Sim, foco, a minha atenção era tudo no moleque. sim. Ah, por quê? Porque eu amo esse cara, velho. Eu queria estar bem com ele. Eu quero, e até hoje nós somos muito amigos. Ele tem 19 anos. Nós somos muito amigos. E era um momento que eu precisava fazer algumas coisas. E uma delas era justamente cuidar da minha saúde mental também, do meu emocional, da minha alma, do meu espírito. Então, nós fomos caminhando e vendo a importância que é quando você se nega para o bem do próximo, para o bem do outro. Eu me neguei, uma coisa que eu adoro fazer, sair. A gente se conheceu num rolê, A ali gente no se conheceu no Bolívia. rolê. Ali no Sim, Bolívia. sim. E você veio com uma energia tão incrível, veio, me deu um baita de um abraço. Eu falei, meu, muito prazer, prazer, eu sou o Shampoo, já saiu cumprimentando todo mundo. Eu falei, meu Deus, quem é esse cara? Ah, não, ele me confundiu com alguém. Aí teve um outro evento, Sim. você veio da mesma maneira. Ah, lembrei. A primeira vez que nós nos vimos foi, na gravação Isso, do do sacrifício. vídeo do Sacrifix. Justamente, Ali foi a primeira vez que a justamente. gente nós nos contactamos, né? Deve ter se visto em algum outro rolê em algum momento, mas é muita gente, né? Mesmo que seja ali vamos fazer um evento ali no Red Star. Beleza, Red Star cabe 80 pessoas. Sim. Meu irmão, você não vai conseguir falar com as 80 pessoas. Essa é a real. Apesar que tem algumas pessoas que quando saem comigo no rolê, elas se preocupam. Eu falo assim, ó, Porque se a gente quer ir embora, então avisa o shampoo uma hora antes. é, é mais ou menos isso. Eu não tenho. Eu saio mais a francesa, né? Uhum. Mas eu entendo o que você está falando. Não É, tem eu tenho como. aquela coisa de eu tenho que se despedir de todo mundo, e às vezes eu me despeço e quando eu tô no caminho de casa eu falo assim, puta, esqueci de tal pessoa, né? Eu fico na preocupação que eu não falei com todo mundo. Não, mas aí chega em casa, mano, é o seguinte, desculpa, tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É por aí. E acho que isso faz parte, ô Shampoo, isso faz parte da natureza das pessoas e elas serem um pouco mais tímidas, um pouco mais alegres, né, Sim. expansivas, se eu posso colocar. E é aquilo, cara, se você não gosta de um tipo de trabalho, meu irmão, é muito simples. É muito simples. Você não está gostando de uma determinada banda? Cara, se você estiver num lugar onde tem um bar perto, vá pro bar. Não fica enchendo o Sim. saco. Não fica ali perturbando. Pô, essa banda X, Y, dele. Cada um tem seu trabalho, velho. Né? Meu, a maior mostragem que você não está curtindo o trabalho é você sair e beber. Mas deixa quem está curtindo curtir, porque quem está ali na frente, ou quem está acompanhando, está ali porque gosta, ou quer conhecer, ou tá trabalho. Mas quem é você de estar lá para falar, meu, só merda, pô, fiscal de banda, pô, errou a nota aí, ó. Era meter um sustenido onde não devia ter. Você assim, meu, Cara, nos anos 90, o Berit foi tocar com uma banda no sul do país. E aí, cara, o vocalista, mano, tá ligado? O Moisés, o Fábio Moisés, o Sacrifício, o sim, baterista? sim. Gigante, né? Nossa, Mano, nossa. o cara era alto pra caramba, só não era tão forte como o Moisés, mas era Uhum. magrão, mas era muito alto, cara. E o cara, a gente percebia que ele devia ser atleta. E a banda dele tocou, meu. E eles, cara, eles fizeram um show tão ruim, cara. Mas tão ruim. Mas, cara, foi terrível o show deles, meu. Terrível o show deles. E aí entra eu acho uma bobagem isso, tá ligado?
Ainda bem que está quebrando isso, porque o Brasil está se tornando um negócio tão forte que hoje essa coisa, ai, de São Paulo, São Paulo tem as oportunidades, mas, cara, se você for dar um rolê lá fora, Nordeste, Nordeste, Porra! Centro-Oeste, interior de São Paulo, você vai ficar de cara e vai perceber que o Brasil é inacreditavelmente fabuloso no cenário musical. Ok, beleza. Eu tava quieto lá, e eu assisti o show dos caras inteiro, né? E eu tava no banheiro e me chega o vocalista, cara. 1,90 m de pura emoção. Ele vira pra mim, tudo bem, você é de São Paulo? Sou, pô, que legal. O que você achou da minha banda? Eu falei, qual o seu nome? Ele falou, fulano. Sua banda é nova, né? Aí ele me olhou com uma cara assim, triste. A gente só tem 1 mês de banda. Eu falei, então, meu irmão, continue ensaiando, não desista. Aí ele veio, me deu um abraço e eu saí. Eu podia, mas você é bunda mole, você tinha que falar a verdade. Mas eu não falei mentira, eu perguntei se a banda dele era nova. E a gente percebia na insegurança dos meninos no palco. Sim. Então o que você falou sobre fiscal de banda, a gente não sabe, velho. A gente não sabe se, por exemplo, você pega os caras do Cryor, por exemplo, que são musicistas fantásticos. Mas tem bandas que têm as mesmas condições e o tempo de estudo e de ensaio do Cryor. E o que esses caras querem fazer? Eles querem apresentar o trabalho deles. Então deixa apresentar, meu velho. Vamos apoiar, mano. É o seguinte, o que você precisa para você melhorar, para você ter mais... Tá bom, o que você quer que eu fale para você? Não, você gostou da minha banda? Cara, sua banda é legal. Mas legal não é resposta. Vocês têm tudo para continuar indo bem. Agora a pergunta é, vocês querem viver a vida tosca? Quer fazer tosqueira ou vocês querem melhorar? Querem melhorar. Então vamos melhorar. Não tem muito tempo, eu vi um cortezinho do Pompeu. Eu achei muito fantástico, porque o cara perguntou para ele o que você acha das bandas atuais. Ele falou assim, estão muito, muito ruins. Cara, e é perfeito, porque a gente, quando começou em 80, a gente era muito ruim. Ui. Sabe, a gente não tinha nada, a gente começou, o que o Corso se tornou, quando a gente começou muito ruim, a gente desenvolveu com a... Agora, posso falar uma coisa? Não é uma realidade hoje, o mundo mudou muito. Mas sabe qual foi a primeira vez que eu vi o Corsos? A primeira vez que eu vi o Corsos foi no Rainbow Bar. Eles estavam tocando no Rainbow Bar. Para mais, cara, velho, tinha mais de 50 pessoas loucas para vê-los. E quando eu falo isso pro Dick, ele fala, na época eu tinha 16 para 17 anos. O Pompeu fala que a banda era ruim pra caramba, mas tinha uma galera ali. Não, é ruim, mas não quero ver. E se tornou o que se tornou. Sim. Quando você... eu sou fãzaço do Metallica, tá? Os saudosistas incríveis, nossa, Metallica. Você pega o Jump in the Fire e fala assim, cara, a música é muito legal, tá, não sei o quê. Mas aí você pega, cara, o High the Light, subiu a régua. Você pega o Master... Subiu a régua. Subiu a régua. Você pega o Justice for All, subiu pra caramba a régua. Então você tem que subir a régua. O que você não pode fazer é fazer um negócio legal e achar que tem que ser legal a vida inteira. Não, se você conseguir melhorar, melhora, né? Sim, perfeito. Muito legal. E, Claudinho, você também, além de todo esse trabalho que você fez, você foi um cara de muita religiosidade. E no final da década de 80, você trouxe o movimento do white metal, do metal cristão. Como é que foi isso nessa época? Cara, em 1985, vou rasgar o verbo, só espero que ninguém nos... como é que fala? Cancele. Nos cancele. Para que nos cancele. Eu tenho minha fé em Deus, minha fé em Jesus. Eu tive uma experiência com a espiritualidade. Vamos dar o nome aqui como ela é.
Inclusive, tá cheio de gente aí do cenário que acredita piamente que é importante desenvolver a parte espiritual. Não interessa a religião. Perfeito. Se você pegar agora a matéria da Fernanda Lira, ela tem uma. Fernanda Lira, ela fala que depois que ela encontrou as religiões orientais, que na verdade não são religiões, são pensamentos e filosofia oriental, ela se curou e largou o álcool. Que ela estava morrendo. A Fernanda Lira estava morrendo. É uma entrevista que ela deu. Não é só você buscar e você encontra. Eu tive, sim, essa experiência com o espiritual. Foi um negócio arrebatador. Só que eu sempre gostei de rock, cara. O meu pai e minha mãe, em 82 eu descobri o Kiss, em 83 eu tive essa experiência, dezembro de 83. E me engajei numa comunidade cristã, porque minha avó era da Igreja Batista. E a minha mãe era espírita. Minha mãe era kardecista. E meu pai era um católico não praticante que toquei. Meu pai era um figuraço, velho. Então eu tinha dentro de casa um católico não praticante, uma mãe super envolvida com kardecismo. Cheguei a tomar passe quando era criança. E uma avó, eu não quero usar a palavra evangélica, mas é cristã. Vou usar cristã, protestante, cristã protestante. E aí, beleza. Eu fui crescendo, tive esse encontro com Deus, com a parte espiritual da minha vida, me fez um bem danado, e eu não desconectei o rock da vida com Cristo. Pelo contrário, cara, eu percebi que dava para andar junto. E fui andando. Durante o Rock in Rio de 85, enquanto o falecido, né, John Sachs estava solando, o guitarrista do Whitesnake, me bateu uma tristeza e um amor muito grande pelas pessoas que estavam no Rock in Rio, eu estava assistindo naquele sábado. E eu falei, pô, Deus, bem que podia ter alguém aí para falar de ti para essa gente, né? E meu coração explodiu. Tá bom, então tô mandando você. Eu não entendi nada na hora, meu velho. Não, sabe o Simpson, quando abre o teto abre, vemos aqui, Deus fala, Deus com 5 dedos, que só Deus é perfeito, que só ele tem 5 dedos, todo mundo tem só 4. Nada. Foi uma coisa que eu falei, como assim, cara? Isso é água e óleo. Só que durante um tempo da minha vida, Deus mesmo foi me mostrando que o negócio era água e vinho, cara. Ou era o vinho, ou era a água virando vinho, né? Melhor ainda, era água Melhor virando vinho. ainda, sim. Ficou melhor ainda. E aí, beleza, tal. E aí eu comecei a desenvolver o trabalho na época, com os bate-papos com as pessoas. Eu conversava muito com a galera. Até que eu vi uma revista, a revista... Não era Road Crew? Não. Eu não lembro a revista, se era não era Road Crew, não era Brigade. Metal, lembrei. Sim. Era a revista Metal. Tinha uma matéria sobre Striper. Eu fui ler a matéria. Falei, gente, existe isso? Eu não sabia, cara, eu não sabia que existia metal cristão. Metal cristão. Eu falei, nossa, que é uma coisa que o próprio Michael Sweet não gosta desse termo. Sim. E aí eu falei, cara, que louco, e fui atrás. Aí eu descobri o Trouble. Quando eu descobri o Trouble, aí meu amigo, aí a minha cabeça pirou, e começamos a desenvolver um trabalho apresentando para o meio do heavy metal as várias possibilidades e bandas dentro do metal, que tinha uma proposta cristã nas letras. E o tempo foi passando e eu comecei a perceber que aquilo começou a virar uma grande moda. Porque, cara, tinha uns caras nada a ver da Galileia, cara. Nada a ver, nada a ver. Falei, mas tá acontecendo aqui? Aí virou festa dos irmãos. Falei, não, eu não quero fazer festa pros irmãos. Eu quero estar no meio da galera. Quero estar no meio do povo. Aí eu me desliguei do movimento white metal. Isso foi em... Meu pai. Caramba. Eu não lembro o ano agora.
Bom, teve um ano lá que eu me desligo, a gente saiu do movimento, nós éramos Devil Crush, viramos o Berit e passamos a abrir para tudo quanto é banda. Então, sim, meus queridos amigos, por favor, não cancelem o shampoo e não me cancelem, porque eu estou aqui. A minha proposta é fazer pontes, não muros, certo? Quero fazer. Se você quiser trocar ideia, eu adoro café, vamos conversar. Sim, eu sou um cristão. Comecei um trabalho nos anos 80 de metal cristão no Brasil. A coisa é muito louca, não precisamos brigar por causa disso. Eu não vou encher o saco de ninguém e, principalmente, eu não quero o seu dinheiro. Se tem uma coisa... Essa questão, Claudinho, essa questão do cancelamento de algumas pessoas, como eu falei, batendo papo com a Nath, eu falei, e isso que eu vou falar agora, ele é bíblico e serve para todo mundo. Foi deixado na Terra o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é feito para todo mundo, né? E quando você entra no rock and roll, o rock and roll ele é tudo enraizado, ele tem várias vertentes, ele tem várias coisas. Você acaba se encaixando naquilo que faz mais sentido para você. Mas o importante de todas as raízes é você viver o rock and roll, né? E quem somos nós para estar julgando de que forma você está vivendo o rock and roll? A gente sabe que tem muitos caras, tem muitas bandas que acabam pregando algo imposto, que é o cara que é muito, que ele é o fodão, ele é o... E muitos desses caras, o Claudinho veio dessa época, a maioria desses caras que eram os que queriam mais impor, hoje nem estão no rock mais. E outra coisa, cara, tem uma música do Testament, o Pratique o que você prega, engasguei em inglês, pratique o que você prega, practice what you preach, acho que é isso. Engasguei em inglês, mas você sabe, banda Testament americana, thrash metal espetacular, que eu tive o prazer de assistir na primeira vez que eles vieram ao Brasil, pratique o que você prega. Então, eu comecei a pensar, falei, mas essa é a realidade, velho. Eu estou tomando água. Muita gente já falou, o Claudinho vai no rolê e ele bebe água por causa da igreja. Não, não é por causa da igreja, cara. Eu tive um raio de hepatite quando eu tinha 5 anos. É isso. E o Cordas de Rock Club está perguntando sobre imposto. Eu acho que é importante a gente... Mas a gente é muito. Eu acho importante, eu quis trazer esse, por mais que seja delicado, justamente para as pessoas que estão acompanhando ou que conhecem você, saber que o caráter, a índole, a forma como você trata, se vem alguém criticar você, mas se olha o trabalho dele, ele não fez 10% do trabalho que você fez pela cena underground. A gente, o rock and roll, ele é necessário de pessoas irem pavimentando. E você pegou o caminho do metal já pavimentado, da galera que veio do final dos anos 70 para os anos 80. Você pegou a época que realmente deu boom, né? Deu primeiro o boom do rock nacional em Brasília, depois começou porque a gente não tinha acesso às bandas lá fora, né? Os discos eram importados, as rádios não tocavam, as revistas eram importadas. Então começou isso a aparecer. O Valsir foi um grande cara, que foi o que trouxe, não só para São Paulo, para o Brasil, né? Eu vi entrevista do Max e o Igor falando que eles tiravam no palitinho para quem vinha para São Paulo comprar disco na Woodstock e depois levar em Minas e gravar 500 mil fita cassete para todo mundo ouvir, né? Todo esse processo, não é assim, não é um cara que teve lá uma conversão ao cristianismo
e aí descobriu que gostava de rock e se infiltrou no meio. Não, é um cara que desde o final dos anos 70, 82, descobriu o rock, heavy metal, amou desesperadamente o estilo e percebeu que dá para andar os dois juntos. Então isso aí é uma experiência minha. Por exemplo, vou contar uma coisa aqui muito complexa, cara. O meu filho, ele adora trap. Ele vai em show de trap. E um dia ele foi dormir em casa e ele falou, filho, eu falei, ele acordei de manhã, aquele som, falei, e aí, irmão, o que é isso? Ele falou assim, trap, tava no show, tal, tô vendo. Falei, tá, me explica sobre isso. Cara, ele me explicou tudo. Você sabia que o trap tem uma parte... porque o trap é o funk que é tão mal feito quanto. Tem uma parte do trap que é um trap influenciado diretamente pelos Racionais. Os caras só falam da periferia. Tá bom, a música é assim, é assado. Mas sabe, enquanto eu tava ouvindo aquela música, eu comecei a lembrar dos meus amigos do trabalho. Eles falam assim, pô, Claudinho, mas você só ouve metal. Eu falei, não, cara, vem cá, então. Tem um que adora MPB aqui. Adoro ele, moleque, gente boa pra caramba. Aí ele me apresenta umas coisas, aí eu comecei a apresentar pra ele Noite Ilustrada, Elis Regina, Belchior, Legião Urbana. Ele falou, porra, então, você tá achando que eu só ouço Sepultura, Immortal, Cannibal Corpse? Não, cara, eu ouço música. Eu ouço música. E aí eu comecei a perceber como que ele fica quando eu ouço Cannibal Corpse aqui na sala. Sim, sim. Falei, A famosa frase, você só tô ouvindo barulho. Que é o que quem não conhece é isso, né? Só tô ouvindo barulho. Exatamente. O meu filho é um menino que tá ouvindo trap. Eu falei, velho, beleza, cara. Segue sua vida, é o que a gente tá conversando. É o livre-arbítrio. Sim, ele tem que ser sempre. O que tem que ser sempre muito bem colocado é o ser humano aprender a ter bom caráter, né? A aprender a ter respeito. E se cada pessoa ela seguisse o caminho de tentar consertar a si próprio, em vez de consertar o próximo, Sim. o mundo já seria outro. Porque a gente está cheio de erros. Para a gente se consertar é uma briga muito grande. E se a gente tira energia de se concentrar, de se consertar, para tentar consertar o outro, além de ser em vão, você perde o seu momento. Cara, a única coisa que não tem religião é o amor, cara. Amor não tem religião, amor não tem movimento, amor não tem... amor é punk, é headbanger. Meu, quando você ama a pessoa, meu irmão, você não interessa o que ela pensa, a não ser que a gente caia nos problemas atuais do Brasil e parte da Europa. Aí é outra história, certo? Mas se você ama, cara, você consegue fazer o bem sem... vou fazer o bem agora, vou fazer uma foto e vou colocar no mural da minha igreja, ou do meu centro espírita, ou do meu prédio onde eu frequento o budismo. Cara, você vai lá e ama. Shampoo, nós nos apaixonamos, cara, sem a gente se conhecer, velho. Verdade. Energia. Sim. E a gente se ama, eu amo esse cara pra caramba. Eu amo o Panda, desesperadamente, é o meu grande amigo. O Vini, que acho que não sei se ele tá aí. Não vou nem falar da Bia, da Ale, do Argô que entrou aí. Sim. São pessoas que estão no meu coração, cara. E eu vou dizer uma coisa, meu irmão. Desculpa aí, meu. Mas eu sou headbanger sim, velho. Desculpa. Você pode não gostar, mas eu sou um headbanger. Eu sou um metalhead. Eu não tô aqui de... embalo. E daqueles que fizeram muito pelo trabalho. Tenho certeza que tem muita banda agradecida a você, tem muita casa agradecida a você, né? Você é um cara que movimenta. Porque eu não consigo simplesmente falar assim, né, isso aqui... Cara, eu vou andando, meu irmão, eu vou andando. É aquilo, você não quer trabalhar? Não quer trabalhar? Não me atrapalha. Não me atrapalha. Eu vou andando. E como a gente está falando de amor, vamos falar do amor que a gente está empreendendo em fazer esse evento pro Lar Crescer no Amor, que é para os 28 velhinhos, né? Então,
novamente agradecer você, Claudinho, ao apoio e a Etnos Rock, que é ótimo poder ter vocês de parceiro nesse evento. O que você acha em relação a esse evento do Impacto, em relação ao trabalho do underground, do metal com o social? Cara, nós vivemos um mundo que temos que ter a oportunidade de fazer isso. Eu vou contar uma coisa rapidinha para vocês. Quando eu tinha 14 anos, você que tem mais ou menos perto da minha idade, você deve ter ouvido falar no Charcot, que era um hospício. Sim. Que existia aqui em São Paulo. Você sabia que eu trabalhei no Charcot com 14 anos de idade? Pela igreja que eu ia? Por isso você não bate tão bem assim. Mas louco, só atrai louco, né? Eu consegui fugir. Cara, eu tinha 14 anos de idade, não tinha 24 anos, tinha 14 anos. E a comunidade resolveu que tinha que ajudar as pessoas lá. E eu frequentei aquele lugar durante 2 meses. Eu ia lá e conversava com pessoas que não estavam me ouvindo. Às vezes eu só abraçava, às vezes eu pegava na mão. E isso foi me destruindo por dentro, foi me transformando, cara. Perceber que há pessoas que precisam de ajuda. A minha mãe, ela precisou passar um período numa casa de repouso. E nós demos toda a assistência. E eu ia sempre visitá-la nesse período que ela ficou lá. E eu via, cara, às vezes tinha umas tias assim que elas, quando chegava alguém, elas sorriam e ficavam felizes, porque, puxa, tem alguém vindo aqui me ver. Eu não fui vê-la, mas ela entendia que eu ia vê-la. Aí nós começava, abraçava ela e ficava ali conversando. Então, quando você olha, quando você deixa de se olhar e olha para o próximo, olha para o próximo, você está cumprindo o amor. Você está fazendo aquilo pela qual nós fomos chamados, cara. A gente não foi chamado só para revolucionar. A minha música preferida é o Peter Frampton, Break All the Rules. É a música da minha vida. E do meu menor, hein? Não esqueçam disso, vocês aí que sabem dessa história. Mas então a gente sempre teve esse envolvimento, velho. E não tem esse envolvimento que eu vou lá e vou ganhar like. Na época não tinha nem like, mas eu vou me mostrar. Cara, não tinha como. Eu estava conversando com pessoas que nem sabiam o que estava fazendo. Sim. E hoje em dia, existem algumas coisas que são muito complicadas. Porque nossas crianças e os nossos idosos são abandonados mesmo. E as mulheres são desrespeitadas. Então, tá tudo, é o poste mijando no cachorro. Não, galera, tá tudo errado. Tudo errado. Então, se você tiver a oportunidade e quiser mesmo fazer algo para você, porque, meu irmão, eu vou te falar uma coisa, quando você passa diante de uma pessoa e você percebe que ela está com fome, ela não falou nada, você olha assim, está com fome? A pessoa, primeiro você dá um sorriso, pronto. O sorriso é a linguagem mundial. Você dá um sorriso a uma pessoa, independente se está na rua ou não. E a pessoa corresponde. Cara, você está com fome? Cara, eu tô. Você percebe que ele está com fome, você vai na padaria, você compra um lanche para ele, que seja uma coxinha e um refrigerante. Ele é agradecido, o corpo dele é mais agradecido ainda, só que a sua alma, meu irmão, ela é transformada. Seu espírito fica mais forte. Nós saímos muito maiores do que nós entramos no rolê. E essa iniciativa de estar participando, trazendo essas lives semanais para fazer esse trabalho de impacto, é algo que vai transformar as nossas vidas. As bandas que tocarem lá, elas nunca mais serão as mesmas, cara. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza, elas não vão só ficar lá, tá? O Argo, você tem que ter um shampoo para você poder descobrir essas coisas todas. Você já não segue ele. Vai ser bom. O shampoo vai falar sobre isso, eu não vou falar. Então, cara, essa iniciativa de fazer o bem pro próximo, sem esperar nada em troca, é por amor, cara. É por amor. E por mais, eu não posso deixar de falar uma coisa. Novamente, o amor não tem religião. Mas eu sigo os ensinamentos de alguém que foi um grande mestre, que é Jesus. Mas, velho, você pensa em Gandhi, o que ele fez pela Índia. Você pensa em Madre Teresa de Calcutá, o que ela fez.
o que a Maria Tereza fez. Você pensa assim, vamos parar com essa hipocrisia, você pensa no que aconteceu com o último Papa desse mundo. Quer dizer, o que faleceu essa semana. Semana passada? Essa semana. Semana passada. Dia 21. Velho, ele quebrou a banca. Ele trouxe confusão pro lugar. Eu estava conversando com o amigo agora. Mano, ele subiu a régua. A igreja não vai poder mais fazer. Então vamos continuar com os nossos dogmas e nosso sacramento. Amém. Nada, meu irmão. Vai ter que sair pra rua e vai ter que ajudar vai ter que continuar o rolê. Perfeito. Isso que você tá fazendo, Shampoo? Você tá dando muito mais do que continuidade a algo. É algo que vai impactar depois. E vai mexer demais com o seu espírito, cara. A primeira live que eu fiz dessa temporada agora foi com a diretora do asilo, né? A Juliana. E você vê o carinho que ela tem com o trabalho dela. Depois disso eu passei a ter um contato. Inclusive agora já é oficial, tá? No domingo do dia 20, que vai ser 19 e 20, ela vai estar levando 8 velhinhos, que são os que conseguem... e mais 2 cuidadoras para poder estar no evento, para eles verem aquilo que está sendo feito para eles. E para a gente, é como você falou, eu acho que você conseguiu colocar todo o espírito de quando você ajuda, o quanto você é ajudado. E você não espera. A graça toda é que o sentimento que você tem depois, porque você não espera por ele. Né? Aquilo muda você. Dia 25 agora, a gente vai estar fazendo uma visita com 8 motoclubes e o Corda de Aço, que é um rock clube, no asilo. Joia. E a gente vai estar fazendo um coffee break para os velhinhos, vão levar uma mesa, levar violão e voz, e poder passar a tarde com eles, conhecer o espaço novo. A maioria dos velhinhos é cadeirantes, e aquilo que você estava falando anterior, muitos têm família, mas é como se não tivesse, porque ninguém vai lá. Eu sei. Então, esse momento que a gente tira para estar junto é muito importante, né? E nessa primeira live, a gente estava falando de amor e de religião. Nessa primeira live, um rapaz que ele tem um terreiro, ele é pai de santo de um terreiro, o terreiro dele doou 250 quilos na primeira live, 250 quilos de alimento, e na mesma live, o rapaz que era de uma igreja cristã, ele entrou no PV comigo, pegou o telefone do asilo e a Juliana já falou que eles já marcaram a visita da igreja. Quer dizer, numa mesma live de rock and roll, a gente tinha um representante da Ubanda, um representante cristão, mas todo mundo junto em uma causa. É uma corrente do bem que está se criando, que não tem explicação. É isso, cara, porque nós fomos criados, cara. Porque todo mundo tem um mal dentro de si. Não, a gente tem um mal, a gente tem vontade de quebrar a cara de algumas pessoas às vezes. Mas a raiz do ser humano, cara, é o bem. A não ser que sejam algumas pessoas totalmente perdidas. Aí o perdido, cara, a gente só tem misericórdia para fazer o quê? Sim. Mas, cara, se você for varrer mesmo... porque a bondade você é igual procurar agulha no palheiro. Não. A agulha é o mal. E é 1, 2. O palheiro tá gigante. Você tem que tirar com cuidado, lógico, para você não zoar o palheiro. Você tem que tirar essas agulhas, esses alfinetes. Estão detonando. Ó, Marcelo, ó, me zoando. Ó. Trabalha comigo, esse moleque é uma figura. E é isso, porque é sim possível, cara. É sim, dá para fazer o bem, cara. E não precisa, sem se preocupar com quem. Você vê o que você acabou de falar? Porque isso aí é ecumenismo. Cara, isso aí não é ecumenismo, isso aí é amor. A pessoa amor. Não tá defendendo. Quem fica defendendo o patrimônio próprio é político, velho. Sim, Ele quer sim. o nome dele lá para poder
ser visto com bons olhos. Isso é o errado. Isso é o problema. Entendeu? Esses caras, essa corja aí que seguida, tem um cara que ele escreveu um livro, ele fala assim, cuidado com, não confunda pastor com impostor, crente com cretino. E tá cheio de impostor cretino aí, meu irmão. Mas impostor cretino. Em todo nicho. Em todo nicho. Infelizmente, a minoria causa um barulho maior e todo mundo acaba pagando por isso. Eu lembro uma época que estourou, não lembro em que ano, quem governa agora, mas eu lembro uma época que estourou a se falar das ONGs. Que as ONGs estavam roubando, estavam desviando dinheiro. Mas, galera, as ONGs que estavam desviando dinheiro eram as ONGs que tinham pessoas... Você vem na periferia, tá lotado de ONG que não tem uma ajuda. Às vezes o cara abre a porta da casa dele para recolher 50 animais e cuidar. Às vezes o cara abre a garagem dele para dar curso para a periferia. Ele, às vezes, ele não tem o caminho, ele não conhece, sabe? Só que aí, nesse bololô, todas as ONGs eram corruptas. É ridículo. Cara, eu tenho uma amiga, eu fui na casa dela uma vez. Ela tá em outro bairro agora. E eu olhei assim, cara, você mora aqui? Ah, eu moro. Mas você mora sozinha com 5 gatos. Mora sozinha com 5 gatos. Você não tem medo de voltar sozinha para casa? Ela falou, deixa eu te contar uma história. 2020, pandemia, comendo, pegando, matando direto. E ela conhecia uma pessoa que fazia trabalho com ação social. E ela começou a distribuir comida numa das favelas perto da casa dela. O proprietário, o dono da comunidade, né? Porque sempre tem um cara que é o mandão. Sim. Ele falou assim, olha, essas pessoas estão ajudando a gente, então, mas quem assobiar para essa mulher vai morrer. Quem ficar de longe vai morrer. Porque as pessoas estão aqui nos ajudando. Ela fez um baita trabalho de ação social naquela comunidade. E eu falava, mas como é que você faz? Eu falei, eu volto, saio do rolê, volto para casa e se bobear, vem 2 segurança ainda. Ai, mas, meu Deus, são bandidos. Não, são pessoas, velho. São pessoas. Eles escolheram um caminho. É igual o cara que escolheu ser um executivo, mas às vezes o executivo é um cara que está roubando o imposto de renda. Calma, gente. Calma. Os famosos bandidos legalizados, né? É o de cara que vai chegar de terno e gravata com carro importado. Meu Deus do céu. Vamos separar. Nós não podemos separar o joio do trigo, né? Não é nossa obrigação, como seres humanos, separar o joio do trigo. Mas a gente tem que fazer a diferença, mesmo dentro desse tumulto todo chamado joio e trigo. Então, cara, é o caráter, a índole, é o amor, é a sinceridade. Porque, meu irmão, eu vou falar uma coisa aqui. A gente consegue enganar muita gente, mas a gente não consegue nos enganar. Nunca. Nem enganar Deus. Uma hora, meu irmão. E outra coisa, não é só a escola que é redonda, não, viu? O mundo gira. Muito. Você acha que eu fico fazendo as coisas assim, porque eu quero aprovação? Meu irmão, se eu tô. Cara, eu tô falando de 1982. Tem uma galera aqui que deve ter nascido em 82. Muito depois. Eu já estava. Muito depois. Eu já estava enlouquecido dentro do cenário. Sim. Tu acha. E eu entrei gastando grana pra caramba. Tu acha que isso não é amor, meu velho? Eu amo cara. É como eu falei pra Nath, é estilo de vida. Né? Não é obrigatório. Você não entra nele para pegar a menininha. Você não entra nele para fazer graça para os outros. Você entra nele porque você ama. Aquilo entrou dentro do seu coração. É um estilo de vida. A gente conversou sobre... Nós somos escolhidos, cara. Sim. Cara, velho, o rock, ele escolhe as pessoas, velho. É um negócio impressionante. Você tá mal tranquilo, papapá, de repente, quando você vê, meu irmão, mano, isso aqui é minha vida. E você passa
a viver disso e para isso. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim para mim: ai, Cláudio, eu não consigo entender por que você vai numa comunidade religiosa cuja boa parte das pessoas é de direita. Eu falei, bom, eles são de direita, mas não são de extrema direita. Então já é um alívio, porque os extremos, inclusive da esquerda, minha mão esquerda, Qualquer extremo é ruim. Qualquer extremo é ruim. E outra coisa, você acha mesmo que os grandes revolucionários da Terra ficaram tirando o nosso querido amigo lá da Alemanha? Você acha que os grandes revolucionários da Terra, os sérios, eles estavam preocupados com eles ou estavam preocupados em que a sociedade melhorasse? Estava preocupado que a sociedade melhorasse. Então, o que acontece? Essa comunidade que eu frequentava, durante a pandemia, ela ajudou durante 6 meses mais de 150 famílias com doações. Não era dinheiro de dízimo, pastor roubando. Não, eu conheço os caras lá. Conheço os caras lá. Mano, tem gente séria e tem gente pilantra, inclusive, ao cancelamento, no meio rock metal. Então, mas lógico que tem. Todo mundo sabe que tem. Entendeu? A igreja tem o seu problema porque ela tem todo um histórico, principalmente na Idade Média. Tem um histórico negativo. Sim. É horrível isso. Meu irmão, faça o seu da melhor maneira possível. Perfeito. Tenha seu estilo de vida que vai ajudar outras pessoas a serem melhores, cara. É isso. O que algumas pessoas não entendem é: você não muda nada com palavras e você não muda ninguém com palavras. Você muda as pessoas com ações. Se você quer provar que o seu caminho está correto, então mostre para as pessoas que o que você está fazendo faz jus. Sim. As pessoas vão ter como exemplo. Você falar não adianta, porque falar até papagaio fala. Porque muita gente você pega, né? É isso. Muita gente fala, mas não faz o que fala. Quando você mostra aquilo, quando você está no caminho correto, é o melhor exemplo que você pode dar, é a melhor forma de você trazer as pessoas para uma forma. E você sempre preocupado em consertar você, porque a gente é ser humano, a gente erra o tempo inteiro, né? Exatamente, exatamente. E o melhor de tudo é quando você tem o apoio de pessoas que podem chegar e falar assim: então, Claudinho, como eu te contei, das pessoas que me ajudam pra caramba, Claudinho, tal situação não é boa. Mas existe uma diferença. É o seguinte: se você fizer isso e existe tal situação não é boa, presta atenção. E aí você vai escolher o caminho que você quer seguir. Entendeu? Sim. E acho que é o começo da conversa sobre livre-arbítrio e a atitude de querer, neste meio de ano, organizar esse evento e apoiar esse evento e agradecer por todas as pessoas que estão aí dispostas a ajudar e divulgar nos sites. Meu irmão, se você começar a mandar coisa pro Argô, você vai ver que cara bicho louco que ele é, cara. Eu já tô, O cara é um doidão, hein? Louco para conhecer ele, para poder trocar uma ideia, você vai gostar. Tomar uma cerveja. Sim. Ô, Claudinha, eu sei que você tá com o horário apertado, porque galera não sabe, mas o Claudinho tá em serviço, fazendo essa live com a gente. Mas eu tô feliz que isso soubesse, cara. Um papo maravilhoso. Sabe que a conversa com você seria 3 horas de conversa. E eu falo, hein? Só fazer uma última pergunta para a galera. No impacto, a galera que tá vendo você vai poder ter o prazer de te dar um abraço? Pô, 2, 3, vamos tomar café, conversar, vai ser lindo, se Deus quiser. E se eu estiver vivo, eu quero estar assim nesse rolê. Vai ser muito bom estar prestigiando, estar participando, estar colaborando, apoiando, divulgando da forma que for necessária, precisa. É muito importante isso. E acho que isso é apenas o começo de algo que dessa bola de neve já está começando a ficar grande. E a gente quer estar lá na visita também, se não fazer, se tudo dando certo, se não tiver que trabalhar no dia, né? Se tiver de boa, se não tiver de plantão, eu quero estar participando, é muito importante isso. E você que nos assistiu até aqui, mano,
Tudo que você puder fazer para apoiar, auxiliar, entre em contato com o Shampoo de vez em quando. Shampoo, tá tudo em ordem? Precisa de alguma coisa? Como é que a gente pode te apoiar? Como é que a gente pode te ajudar? Olha, eu tenho tal coisa que eu posso fazer no dia. Sei lá, eu posso doar de repente fazer uns brindezinhos para os idosos, cara. Mas você que mexe com artesanato, eu não mexo com artesanato. Você que mexe com artesanato, faça umas gracinhas, umas lembrancinhas. Vamos entrar em contato com a Jaque para saber quantas pessoas tem, quantos são homens e mulheres. Fazer dar uns brindes, uns presentes e fomentando neles esse desejo de ter esse rolê. Porque também não adianta chegar lá, chegamos, oh, surpresa, barulho. Não. É também fomentando neles essa coisa de, poxa, que legal, que joia, olha só esse pessoal aqui com a gente, os jovens. E idoso adora passar a mão no nosso Sim, rosto, passar a mão no sim. cabelo. Vamos nos deixar ser tocados. Sabe? Vamos amar com o coração livre, vamos amar com o coração aberto. E faça acontecer com esse menino aí, Miranda, meu parceiro, meu brother, que tem aprendido a amar todo dia, cara. Eu também foi um prazer, foi um presente que o universo trouxe para mim, Claudinho. De coração. A gente está falando aqui ao vivo, mas você sabe que, né, nos nossos PVs, a admiração que eu tenho por você. É verdade. Eu queria deixar claro, pegando o gancho do Claudinho, que esse evento, o protagonista do evento é o asilo. Uhum. Todo mundo que está entrando, todo mundo que quer ajudar, é uma corrente do bem que está se criando. Não é meu nome, não é o nome do clube, não é o nome do Etnos, não é, sabe? É a união de todos em prol do bem e espero que isso possa acontecer, porque assim como o asilo crescer, existe asilo crescer no amor, tem vários asilos por aí. Tem muitos orfanatos, tem casa de recuperação para drogado. Não importa, um pouquinho. Qual que é o diferencial de quem está fazendo o evento? É que às vezes tem pessoas que querem ajudar, mas elas não têm, não sabem onde ajudar, têm medo de ajudar e o dinheiro e parar, como infelizmente, como a gente falou em todo nicho. Tem os mau caráter que fala pelo social e desviam o dinheiro. Então, ou procurem direto as casas e façam suas doações, ou procurem pessoas idôneas e colaborem. Um Pix, tá carregando um alimento, poder marcar uma visita, poder estar ligando lá e saber qual que é a necessidade que eles têm, e que essa corrente do bem só cresça. E de coração, obrigado, Claudinho. Obrigado a todo mundo que esteve aí na live até agora. O Impacto 2.0 vai acontecer 19 e 20 de julho, uma semana depois do Dia Mundial do Rock. Uhum. A gente vai comemorar o Dia Mundial do Rock e na semana seguinte a gente vai presentear com muito rock and roll os velhinhos desse asilo. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Logo após a nossa live, quem não tiver aí, entra aí no Instagram do Sacrifix, que vai ter uma entrevista com os meninos lá, que é uma banda que tá voando. Eu tô aqui de camarote, assim, de fã, torcendo muito por eles. Com o Vini! É, Ai, boa, boa, boa. Vai ser muito louco, às isso mesmo. 22 horas, juntamente com o Vini, o Sacrifix, vai estar RDM, mortal essa entrevista, vai estar mortal. com certeza. Quarta-feira, aqui no Impacto 2.0, Shampoo na Cena, a gente vai trazer os meninos do Eutanásia, Megadeth Cover, mais uma atração anunciada aí do Impacto 2.0, e aos pouquinhos a gente vai mostrando para vocês quem vai vir fazer muito metal, muito rock, estourar na noite de dia 19 e 20. Claudinho, um bom trabalho para você. Obrigado. Beijo no coração, meu irmão. Obrigado a todo mundo que foi até agora aqui. Seus lindos, amo vocês. Beijo, Shampoo. Até quarta-feira, galera. Boa semana. Impacto 2.0, Etnos Rock e valeu!